E Deus fala assim: cadê você? Ele já sabia onde ele está. Adão fala: quando eu ouvi o som da sua voz, eu tive medo, eu me escondi. O medo então passou a ser algo que Adão experimentou pela primeira vez. Um dia anterior, ele estava com Deus tranquilamente, sem medo, desfrutando da sua glória, da sua majestade, do maior presente que um homem pode ter. Mas nesse dia foi diferente. E pela primeira vez o Adão teve medo. E você vê aqui os sintomas do medo. A primeira coisa que ele sente é a vergonha, a culpa. O pecado trouxe isso: vergonha, culpa, medo. E o pior de todos, ele se esconde porque ele não consegue. O fato do pecado já estava fazendo separação entre ele e Deus. Então ele se esconde. E pela primeira vez, as trevas entram na vida do homem. Porque era a viração do dia. E isso tem um significado muito grande. E todos nós temos o mesmo problema. Quando erramos, quando pecamos, sentimos as mesmas coisas. E quase todos nós temos a mesma reação. O que a gente faz é se esconder de Deus, por causa da vergonha, por causa da culpa. Eu quero que você guarde isso, porque agora eu vou falar isso do meio para o final. Guarda isso no seu coração. Para poder trazer essa mensagem, Deus também me trouxe a luz, para que todos pudessem compreender a mensagem que Deus está fazendo. Ele me deu uma outra figura, porque essa história de separação que tirou Adão do Éden, e a Bíblia fala que destituídos foram da glória de Deus. Deus, Ele ama a sua criação, e Ele já tem um plano. Isaías 9:2, o profeta Isaías vai profetizar o plano de Deus, que é enviar seu Filho Jesus, para que aquilo que foi perdido no Éden possa ser resgatado. Está escrito assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Então Jesus, seu Filho, vai se apresentar ao mundo como luz para o mundo. Luz. João também, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4, diz assim: a palavra era a fonte de vida, e essa vida trouxe luz para todos os homens, para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagar. Versículo 8: João não era luz, mas veio João Batista, mas veio para falar a respeito da luz, a luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina a todos os homens. Mais para frente, no mesmo livro de João, capítulo 8, mais uma vez Jesus vai mostrar que agora ele veio ao mundo como luz. Então diz assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso não é figura, isso é o estado real da nossa vida em Deus. Em Jesus Cristo, quando eu e você nascemos de novo,
como tornamos Ele Senhor das nossas vidas, Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nos tornou filhos da luz. E nós vamos ver isso aqui. Porque quem segue Jesus, como está escrito em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. E como luz que somos, e quando eu falo luz, irmãos, luz passa a ser a sua identidade. Não é uma metáfora, não é uma forma de linguagem. Você se torna luz, como Ele é luz, porque Ele habita em você. Você é luz. E Paulo agora também vai tratar em todas as suas cartas, trazendo esse entendimento. Em Efésios capítulo 5, versículo 8, abra sua Bíblia comigo. Ele vai dizer o seguinte: porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz. Andai como filhos da luz. 1 Tessalonicenses 5, versículo 5, diz assim: vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos. Guarda essa palavra. Não dormamos. Por quê? Não durmamos como os demais, mas estejamos atentos, sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestidos de couraça da fé, do amor, do capacete da esperança, da salvação. Então lá em Colossenses 1,13, como falei, Ele os resgatou das trevas, do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em 1 Pedro capítulo 2, 9, também vai falar isso. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, se eu sou filho das trevas, em Tessalonicenses está me dizendo que o filho da luz, ele anda na luz, ele vive de dia, ele não vive à noite. Eu sou filho da luz, eu ando na luz, e não só ando na luz, mas eu me comunico com alguém que é filho da luz, me relaciono como filho da luz. E o que consiste isso? No versículo 9 também de Efésios vai dizer que a luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade. É assim que o Filho da Luz caminha, se comunica em toda a bondade, justiça e verdade. Isso somos nós. Essa é a nossa identidade. Isso é ser filho da luz. E Paulo ele vai chamar a atenção de nós, porque lembra que eu falei que a gente pode dormir? Então andar na luz representa viver legitimamente em Deus. Por isso que é isso que determina que somos filhos da luz. Eu estou na luz e a luz está em mim.
Eu estou em Deus e Deus está em mim. Efésios 5 também, versículo 11 diz assim: e não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas. Então Paulo está ensinando que antes você era trevas, agora você é luz. Então você não deve se comunicar com as outras pessoas. Então existe nós e as outras pessoas, os que creram, os que se tornaram filhos da luz, e tem os filhos das trevas. Esse entendimento, irmãos, é a mesma coisa do seguinte: quem está em trevas, fecha seu olho comigo, todo mundo, fecha o olho. Fecha o olho, faça essa experiência. Nesse momento você não está vendo nada. Nesse momento, se isso fosse uma realidade, se você fosse cego, pensa comigo, você não saberia o que é uma cor, não saberia o que é a cor de uma flor, mas como você já viu, você consegue imaginar. Mas imagina que você nunca tivesse visto uma flor, não saberia a cor, você não conheceria todas as cores do mundo, você não conheceria a cor dos mares, você não conheceria a cor da paisagem, das folhas, dos campos, você não conheceria os olhos da sua esposa, não saberia a cor dele, não saberia a cor dos seus cabelos, não saberia a cor do cabelo do seu marido, você não conheceria a cor dos olhos do seu filho, não saberia a cor da sua pele, e tantas coisas maravilhosas que você pode ver com os seus olhos. Agora você vai abrir os seus olhos comigo. Você pode ver a luz, sim ou não? A diferença entre você e quem está no mundo é essa. A Bíblia diz que Deus, ninguém vai a Deus se Ele não chama. Você está aqui, vivendo em comunidade, vivendo em um rebanho, porque Deus, um belo dia, soprou em seus ouvidos, te chamou você das trevas para viver a luz. Ele abriu os seus olhos. E isso é um grande privilégio, isso é amor. Porque você poderia estar em trevas, mas você não está. Você está na luz. Os seus olhos foram abertos. Você tem um privilégio que bilhões de pessoas não têm. Você vê. Você está na luz. Que grande privilégio é esse, irmãos? Você poderia continuar cego nas trevas, mas você não está. Então, por isso que Paulo, entendendo isso, ele fala assim para você e para mim: não volta para as trevas, não volta, ande na luz, ande como filho da luz, caminhe de dia e não de noite. Você não é da noite e nem das trevas, você é filho do dia. E a sua vida
ela é repleta do quê? Do que consiste isso? De toda bondade, justiça e verdade. Mas existe uma possibilidade de nós mesmos cristãos se permitir de alguma forma ficar num estado que está escrito em Efésios 4,17. Assim lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivais mais como os outros gentios, que vivem na vaidade dos seus pensamentos. Eles estão entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância. Ignorância aqui é a mesma coisa que a cegueira do exemplo que eu dei para vocês. Separados pela ignorância. Devido a isso, seu coração está endurecido, tendo perdido toda a sensibilidade. Se entregaram para cometer todo tipo de espécie de impureza. Entenebrecidos. Eu vou dar o significado aqui. Entenebrecido é coberto por trevas, escurecido, tornado sombrio. Num sentido figurado, pode se representar por tristeza, melancolia, luto ou ignorância. Então, no sentido literal, cobrir-se de trevas, anoitecer, obscurecer. No sentido figurado aqui, tristeza, melancolia, depressão, ansiedade, desânimo, angústia. No sentido espiritual, ignorância, falta de entendimento. Agora olha a diferença entre estar nas trevas e estar na luz. Nas trevas você está no escuro, na sombra. Tudo é sombrio, tudo é ofuscado, tudo é turvo. Mas se você está na luz, tudo é claro, esclarecido, iluminado, radiante. Mas como nós lemos lá em Tessalonicenses, é possível que nós cristãos estejamos num estado de entenebrecimento. Como que eu reconheço isso? Quando eu começo a agir igual aos outros gentios. Quando eu estabeleço na minha vida uma vaidade de pensamento, é eu que mando em mim. Eu estabeleço. Eu já vi muitos cristãos falando assim: eu não sou espiritual, não espiritualiza as coisas. Irmão, se você não é espiritual, você nem tem Deus, porque a nossa relação com Deus é no Espírito. Quem foi transformado foi seu Espírito, não foi só carne. O seu Espírito foi recriado em verdade, justiça e santidade. É no seu Espírito. E o seu Espírito, você tem que reconhecer ele aqui no entendimento. O seu Espírito está no entendimento. É o seu coração. Essa forma figurada que a gente entende é o seu entendimento. E é no entendimento que nós somos transformados. Então Paulo fala exatamente isso. Que agora essa questão de luz, ela demonstra exatamente o seguinte: você que andava de um jeito, agora você vai andar de outro. Então Paulo ensina você a se despir do velho homem, tudo o que ele fazia, e se revestir do seu entendimento desse novo homem, que agora é criado segundo Deus, em verdade, justiça e santidade, e dele você crescer nele,
desenvolver tudo aquilo que o Espírito Santo desenvolve na vida do cristão genuíno. Por que somos chamados filhos da luz? Abra sua Bíblia agora em 1 João. Capítulo 1. Irmãos, o apóstolo João, ele vai trazer agora uma frase, que é uma frase de legado de fé. Porque ele começa o texto falando assim: o que nós ouvimos, o que as nossas mãos apalparam, o que nós contemplamos, então ele está deixando um legado das fé, de como a fé funciona. E aqui no versículo 3 diz assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão, e é isso que ele diz, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus. A minha e a sua forma de relacionamento com Deus é comunhão. Esse é o legado da nossa fé. A nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Versículo 5. Essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é, e nele não há nenhuma treva. Entendeu agora porque você é filho da luz? Porque Deus é luz. E a Bíblia fala que a única forma de relacionamento com Deus é comunhão. Eu queria fazer um exercício aqui, não sei se vai dar certo. Queria que apagasse as luzes, todas as luzes. Dessa para apagar aqui de trás também. Eu não sei se dá para apagar, se apagar aqui de cima do microfone, não. É isso? Bom, vamos imaginar que essa luz aqui. Quem está na luz? Eu ou vocês? Hã? Eu ou vocês? Por que eu estou na luz? Hã? Se eu fizer isso aqui, mas se eu ficar aqui, Deus é o quê? Se eu me afasto, se eu fico, se eu permaneço, eu estou na luz, eu vivo na luz, eu estou no dia, eu estou na luz, eu estou, Ele está em mim, eu estou nele e Ele está em mim, a luz dele está em mim. E eu estou nele. Se eu me afasto, eu saio da luz. Lembra que o apóstolo Paulo disse: não durmamos. O que acontece quando você dorme? Você fecha o olho, você está em trevas. Eu estou na luz. Em João capítulo 15, Evangelho de João diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo estando em mim,
dá fruto. Deus é luz. Mas o que não dá fruto é cortado. Vós já estáis limpos pela palavra que tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permaneceres em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Estar e permanecer. Estar e permanecer. Estar e permanecer. Pode acender as luzes. Você só não tem luz. Para você ser filho da luz, você tem que estar na luz. Permanecer na luz. Olha o versículo 6 agora de 1 João. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos nas trevas, o que somos? Se eu digo que eu estou aqui, mas na verdade eu estou aqui, eu sou? Quem é verdadeiro? Quem fica aqui? Eu estou na luz, eu permaneço na luz. Se eu saio da luz, eu posso entrar, como eu disse lá atrás, no estado de entenebrecimento. Porque, irmãos, pensa comigo, todos nós sabemos disso. Qual é o melhor momento seu como ser um filho de Deus? Não é quando você está em comunhão com Ele, você está em oração, quando você confessa os seus pecados, que você está ali com Ele, você está buscando a Ele, o Espírito Santo está te quebrantando, o Espírito Santo está falando com você, o Espírito Santo está te revelando a palavra, o Espírito Santo está te dando clareza, o Espírito Santo está te guiando em toda a verdade. A unção permanece em você, essa unção é verdadeira, não é falsa, e ela te conduz em toda a verdade. É quando eu estou com Ele, estou nele, permaneço nele, eu mantenho o meu coração quebrantado. E existe uma evidência clara, meus irmãos. A evidência clara que eu e você estamos nele e ele está em nós é porque nós andamos em amor. A prova evidente de que eu estou na luz e permaneço na luz, e Ele está em mim e eu estou nele, é que eu vivo em amor, porque Ele é amor. Amém. E também existe uma prova evidente desse engano que eu falei, desse sono. A prova evidente, olha aqui no versículo 6, no versículo 7 diz assim, 1 João 1,7: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É a prova evidente que uma igreja pode viver. Podemos viver em amor. Quero voltar lá atrás, quando o pecado entrou.
pecado traz medo, vergonha e afastamento. Irmãos, todos nós passamos por crise de existência. E muitas vezes essa crise de existência te coloca no lugar de escuridão. Algumas pessoas, elas não conseguem aceitar a graça divina, porque ela errou tanto, ela viu uma vida tão torta, que ela não consegue acreditar que ela pode vir ser uma grande bênção na mão de Deus, ser luz. E ela se tranca num quarto escuro, aonde ela é seu próprio juiz. De alguma forma todos nós fazemos isso. A gente não consegue aceitar a graça divina. A gente se coloca. Eu escuto várias vezes isso. Eu não mereço. Silas falou isso agora. Não mereço que isso aconteça. Tem pessoas que não conseguem acreditar que pode ser feliz. Quando ela está pertinho de ser feliz, está quase aqui, ela vai e faz uma coisa terrível e põe tudo a perder de novo. Pessoas viciadas fazem isso direto. Quando ela está quase saindo, 1 ano, nunca mais, aí vai receber o diploma, vai sair da casa de recuperação. Um dia antes ela vai e se afunda de novo. Põe os 2 pés na jaca. Põe tudo a perder. Conhece a história assim? A mensagem que eu queria trazer, irmãos, na carta de Apocalipse, João recebeu revelação, e uma das cartas ele fala o seguinte: tenho contra vós que deixaste o primeiro amor. Mas o que eu quero dizer para todos aqui, que de alguma forma os cristãos abandonaram a comunhão com Deus. Eu não sei o que o pecado fez com você para você abandonar a comunhão com Deus. É a mesma referência que nós vemos lá em Adão. Quando não estamos bem, como se alguma coisa nos incomoda, você sai da comunhão com Deus. Alguma coisa te incomoda, algum erro, alguma situação, alguma coisa que te incomoda, e você não consegue chegar aqui. Não consegue. Hoje nós preenchemos toda a nossa agenda, e Deus talvez nem apareça. Para alguns aparece, né? Para muitos nem aparece. Não está na sua agenda, não está no seu dia, não está em você ter comunhão com Deus. Não está. Em algum lugar isso se perdeu na igreja. E a coisa mais controversa da nossa fé, porque a nossa fé consiste em ter comunhão com o nosso Deus, mas nós insistimos em não ter comunhão com Ele. Alguns, não, eu faço meu devocional, faço uma oraçãozinha, tá? Vou dormir, Jesus na noite. Isso é comunhão. Talvez pelo fato de não entendermos o que é, talvez a gente não faça. Talvez por falta de exemplo. E é possível que todos nós aqui estejamos na escuridão, porque a palavra de Deus declara que a minha vida em Jesus Cristo, ela é
na luz. Ela é estar e permanecer. Ela não é uma vida distante. Sabe por que Deus escolheu a oração como ferramenta? Porque é o único momento que Ele pode estar com você para te ajudar em todas as suas decisões. Ele quer compartilhar. Ele fazia isso com Adão todos os dias. Deus quer todos os dias. Ele enviou o seu Filho Jesus para tirar você das trevas, para trazer para a luz, para te reconciliar com Ele em comunhão, para ter você todos os dias. Porque lá em Hebreus diz que pelo sangue de Jesus, pelo seu novo e vivo caminho, todos nós temos acesso ao Santo dos Santos, a presença de Deus. Todos nós temos, mas a gente está parecendo igual a Adão. Parece que a gente quer comer a fruta do que experimentar a glória de Deus. Porque quando você foge, você é seu Deus. Quando você está longe, quem manda na sua vida é você. Você deixa de fazer a vontade de Deus. Você só consegue fazer a vontade de Deus quando você está aqui com Ele, ouvindo a sua voz, ouvindo o Espírito Santo. É aqui que você conversa com Deus. Se eu estou aqui, quem manda na minha vida sou eu. Mas Deus é bom. E Ele está te trazendo uma informação maravilhosa hoje. Eu tenho certeza que você está entendendo o que é, de fato, viver uma vida com Deus. Chegas às discussões inúteis de pessoas que são os pentecostais e os sei lá o que, os conservadores, não sei lá o que é LGBT. Deus não inventou nada disso. Deus enviou seu Filho amado Jesus para tirar você das trevas e te colocar na sua maravilhosa luz, para andar com Ele de dia e não de noite, para andar na luz, para ser luz. Você talvez seja a resposta de toda a sua família. Pode ser que de repente você é a única luz que brilha. Então, se você não desenvolver o que Deus separou para você, em Colossenses 1,9 diz o seguinte: desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo que possa agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenhais com toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graça a Deus, os que vos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Deus quer que você se desenvolva. Olha essa situação aqui. Paulo está dizendo o seguinte: eu não cesso de orar. Ele está orando por uma igreja, para que isso aqui que eu li agora, para que eles cheguem ao entendimento, conheçam a Deus e a sua vontade, cresçam em toda a sabedoria e frutifiquem para toda obra. Paulo está orando, ele não cessa de orar, para que seja formado nesse novo grupo o que ele está dizendo aqui,
para que esse povo conheça Deus, conheça o seu poder, viva e praticar as boas obras. Mas como se fala em oração aqui na igreja? Se tem um povo desprezado, o povo da oração. Agora olha que coisa, se todos nós entendêssemos o que representa todos nós oramos. Quando todos nós oramos, nós podemos manifestar sobre todos os nossos irmãos o que eu orei aqui agora. Quando todos nós oramos, nós podemos fazer com que os nossos irmãos sejam plenos de conhecimento de Deus, da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Nós podemos liberar conhecimento espiritual quando nós oramos pelos nossos irmãos. Quando você ora pela sua casa, você pode liberar luz sobre a sua casa, você pode liberar quebrantamento dos corações da sua família, você pode liberar salvação sobre as pessoas que estão na sua família, se você orar. Mas como nós não entendemos o que é isso, e não sabemos quanto isso é poderoso e grandioso, nossos irmãos que entenderam isso, irmãos. Eu vi um depoimento do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele visitou a Coreia do Sul. Lá tem as maiores igrejas do mundo. Uma delas tem quase 1 milhão de pessoas, 60 mil diáconos. Sabe por quê? Começou com um grupo pequeno que entendeu que a oração tem poder. A Coreia, eu vi o documentário. A Coreia era uma favela a céu aberto, o país inteiro. E pelo poder da oração e da igreja, toda a miséria foi extirpada da Coreia. Extirpada. Por causa da oração. Irmãos, o pastor falou que ele foi visitar um dos cultos 4 horas da manhã. Tem um culto da 4 às 5, tem um culto das 5 às 6, tem um culto das 6 às 7 e tem um culto das 7 às 8. Só de oração. Ele foi lá 4 horas da manhã, falou: não quero ver o primeiro. Quando ele chega lá, não dava para entrar na igreja. Não dava. Agora eu quero que você medite comigo. Aonde está a mente deles e aonde está a nossa? Aonde está o conhecimento deles e aonde está o nosso? Eles mudaram o país. 90% dos coreanos são cristãos. O presidente é cristão. Ele contou uma história engraçada. O presidente ligou para o pastor dessa igreja maior. A secretária atende. Pois não, quem fala é o presidente. Hã? É o presidente. Você deseja falar com quem? Quero falar com o pastor. O pastor não vai poder falar com o senhor agora. O quê? É o presidente que está falando, mas ele não vai falar com o senhor. Por que ele está fazendo? Ele está numa reunião. Chama ele, eu sou o presidente, quero falar com ele. Mas ele não vai falar com o senhor. Como que vai falar? Chama ele agora. Ele não vai falar com você. Aí ele desligou o telefone, bem irritado. Horas depois ele ligou. Aí o pastor atendeu. Aí o presidente falou assim: por que você não me atendeu de manhã? Não podia atender o senhor porque eu estava falando com alguém que é maior que você. Aleluia! A prioridade, se nós todos, irmãos, como comunidade, entendemos o poder que é manifesto, se todos nós aprendemos o que você ouviu hoje, de aprendermos a ter comunhão com o nosso Deus, de
termos isso como um valor inestimável, como algo que você não abre mão. Glória a Deus. Se você tiver isso, eu vou ler um texto para você aqui. Em Provérbios capítulo 8. Agora você vai entender. Abra sua Bíblia em Provérbios. Eu quero que você, se você tem a Bíblia, abra agora. Provérbios capítulo 8, versículo 34 diz o seguinte: Feliz é o homem que me ouve, velando todos os dias as minhas entradas, esperando junto às ombreiras das minhas portas. Olha isso. Feliz é o homem, vamos pensar que aqui é a porta. O homem que fica aqui, dentro da porta, no umbral da porta, ele está esperando. Ele não arreda o pé, ele fica na porta, ele espera na porta, ele não vai sair, porque ele está esperando. Feliz o homem que me ouve, velando todos os dias as minhas entradas, esperando junto às ombreiras das minhas portas. Olha agora, pois quem me achar, achará a vida e alcançará o favor de Jeová. Versículo 17, volta um pouquinho. Eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada me acharão. Agora olha isso, irmãos. Versículo 18. Riquezas e honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, o ouro refinado, e as minhas novidades melhores que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Eu não sei aonde, porque essa coisa é uma coisa pessoal de cada um. Algumas pessoas põem a confiança na sua estabilidade, mas Deus está dizendo: a riqueza está na minha mão. Bens duráveis estão nas minhas mãos. A única coisa que eu e você podemos fazer para ter dias felizes e uma vida como foi descrito aqui nesse texto é só esperar na porta. Eis que tua porta bate. Quem abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Já me perguntaram assim: e a diversão, pastor, fica onde? Eu te convido primeiro a encontrar ele, aí depois você responde sobre ele. Porque os homens que encontraram ele, como Davi, os salmos também falam assim: melhor é um dia
na tua casa do que 1000 em outro lugar. Um dia só, que você puder contemplar toda a glória e majestade do nosso Deus, você encontrá-lo de fato na sua vida, e você poder ter um instante lá no Santo do Santo, como foi cantado hoje aqui. Quem já pisou no santo lugar não quer outro lugar. Davi, ele volta a falar: eu tenho prazer em ver a tua palavra, esse é o meu recreio. Uma coisa pedi ao Senhor, e esta eu buscarei, que eu possa habitar na tua casa todos os dias da minha vida. A minha vida e a sua vida está na comunhão com o nosso Deus. Lá Ele vai acabar com todos os seus medos. É lá, é na luz, é com Ele. Ele vai afastar, arrancar do seu coração todo medo, porque Ele é luz. Todo medo. Fica de pé comigo. Sabe, irmãos, essa pregação pegou em mim primeiro. No passado eu vivi um tempo bem difícil, e na minha tristeza eu saí de perto da luz. Me confinei para ver séries e séries e séries e séries. Eu vi tanta série, meu irmão, que quando eu abro o Netflix eu não sei mais o que eu vejo. Não tem mais nada para ver. Sabe o que eu ganhei? Nada. Quando Deus me falou isso, eu tenho certeza que Ele estava me chamando de volta. Volta para mim. Volta para a comunhão comigo. Eu tenho certeza que a sua misericórdia me alcançou. Eu e você podemos viver, irmãos, dias gloriosos, maravilhosos. Por quê? Porque se nós entendemos que se nós encontrarmos Deus na nossa comunhão com Ele, quando você fecha o seu quarto, quando você vai para a oração, quando você encontra com Ele, não tem um momento melhor. Tudo vai ficar melhor. Você vai ser melhor. Tudo vai ser luz. As trevas vai ser tirada da sua casa. O reino de Deus é feito de confiança. E nós estamos mergulhados em desconfiança. Nos relacionamos em desconfiança. Quando você olha para o seu filho, você fala: o que você está fazendo? Pegou isso aí por quê? Vai sair? Onde você vai? O que você vai fazer? Com quem você vai falar? Com a sua esposa, a mesma coisa. Pede uma coisa para você, já desconfia se não vai fazer. Como ela sabe o que vai fazer, ela já vem: vamos pegar essa chave. Tudo é desconfiança. É tanta desconfiança que as pessoas não confiam nem no pastor. Não somos mais hospitaleiros. Porque é isso, colocar irmãos na minha casa. O reino de Deus é isso. Nós podíamos desfrutar de comunhão íntima, de amor fraternal,
de entranháveis afetos de amor e de bondade uns com os outros. Podemos ser essa comunidade que se ama, que olha no olho, que se perdoa,